Lício. Obrigado, Pai, por esta rica oportunidade que estamos tendo em mais uma quinta-feira, nesse sistema online, estudarmos a Tua Santa Palavra. Hoje é um dia de prova, um dia de avaliação, um dia de atividades, como toda quinta-feira temos aqui, mas te louvamos porque é uma oportunidade rica, preciosa e queremos profundamente te agradecer. Abençoa cada aluno, cada aluna que tem se disposto, tem se empenhado, tem se esforçado, tem colocado sua dedicação, tem colocado o seu sacrifício e o seu suor. Tua boa mão possa estar com cada um deles, dando a tua graça e a tua bondade e a tua misericórdia. Sê conosco, dirige-nos em tudo, recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados. Espírito Santo continua nos abençoando, nos guiando e nos sustentando. Apresentamos esta aula, que será uma aula de avaliação, que teu nome seja exaltado em tudo. É o que oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos que estão ingressando agora aqui no nosso sistema online. Só deixo aqui assinalar a presença do William Sinésio, irmã Sarielice. Eu creio que já estão. Só falta, deixa eu ver aqui, tem alguém que está entrando, deixa eu ver se é o Damian. Acredito que seja o Damian. Vamos lá. Ele geralmente entra incógnito. Vamos lá. Creio que já estão todos aqui. iPhone. Quem é o iPhone, por favor, poderia identificar-se? Alô? Oi, pastor, sou eu, porque eu vou entrar pelo celular, que é melhor. Ah, perfeito, obrigado. Eu imaginava que fosse o Damian, que de vez em quando ele entra, eu não consigo identificá-lo. Ok, então só está faltando Damian. Perfeito, perfeito. Então já está a pastora Kátia, Evaldo está presente, Josevaldo, Marcos Tavares, Marco Aurélio, já vejo ali Orsino. A pastora Elias não está de momento. Ok, então os ausentes por enquanto é pastor Elias, pastor Jarandi está presente, pastor Maurício, Robert, Sarielice, Sinésio, Vanessa, William. Só ok, temos duas ausências de momento, que é o pastor Elias e Pastor Damian. Elias vai entrar já já. Vai entrar, perfeito. Então até o momento, de uma certa forma, é a ausência do Damian. Deixa eu aqui dar algumas rápidas orientações, né? Porque teremos que seguir essas orientações para não haver depois nenhum tipo de contratempo ou mal entendido. O tempo que cada grupo terá disponível, alguém se lembra? O tempo? 10 minutos? 10 minutos no relógio. 10 minutos no relógio. O grupo que achar por bem pode, se consegue, terminar antes dos 10 minutos. Pode trabalhar com 7, 8, 9, 5, não pode passar dos 10. Se passar dos 10, haverá descontos na nota final. Então, trabalhem. Eu estou aqui com o meu cronômetro, tá? Estou aqui com o cronômetro. Se você puder também ter um cronômetro para ter uma ideia do tempo transcorrido, excelente, para não haver nenhum tipo de contratempo. A ordem vai funcionar assim: aparece a pessoa que pertence à seita escolhida, por exemplo, o grupo verde, Mormons, grupo azul, Testemunhas de Jeová, grupo amarelo, Católicos Romanos, grupo verde, Marcos Tavares, Marcos Aurélio, Robert Dietz, Vanessa, Kátia Machado, são os Mormons. Grupo azul, Testemunhas de Jeová, Orsino, Sarielice, Sinésio, William, Pastor Elias. E grupo amarelo, Católicos Romanos, Evaldo, Josevaldo, Jurandir, Pastor Maurício. Eu queria saber os líderes, que eu não fui até o momento informado, mas já imaginava que me informariam no dia. Por favor, quem é o líder do Grupo Verde, por gentileza? Líder do Grupo Verde, pastora Cátia. Perfeito. Líder do Grupo Azul, por gentileza, se manifeste. Líder do Grupo Azul. Pastor Elias. Pastor Elias, perfeito.
Ok. Líder do Grupo Amarelo, Católicos Romanos, por favor, manifeste-se. Quem é o líder? Grupo Amarelo, por favor. Se alguém está com o áudio fechado, eu não estou ouvindo. É o nosso humilde pastor Maurício. Isto, pastor Maurício. Pastor Maurício, perfeito. Ok, oriento que os líderes, então, guiem, estejam dirigindo, né, orientando na telinha os movimentos de apresentação do grupo. No caso, pastora Kátia, né, do líder do Grupo Verde, pastor Elias do Grupo Azul e pastor Maurício do Grupo Amarelo. Então, serão os protagonistas que terão que estar atuando na apresentação do jogral. Além deles, que são os líderes, teremos mais pessoas, né? Como eu já falei, podem estar todos os membros do grupo envolvidos, mas tecnicamente seriam 3, né? O líder, consequentemente, a pessoa que estará sendo evangelizada pelos mormons e depois, né, a pessoa que estará refutando ou rebatendo, mas não impede, repito, como a irmã Sarieli se questionou em uma das aulas, que todos possam participar. Um mínimo de 3, né? O líder, estou me explicando, então, o líder, né, a pessoa que evangeliza e depois a pessoa que refuta, no caso, a doutrina que ele está sendo colocada. No momento que se envolvam todos ao mesmo tempo, então que se faça dentro de uma certa ordem, claro, pode haver apresentações, colocações, abordagens, intervenções, desde que não haja, digamos assim, que saiam fora do assunto, que estejam dentro do assunto. Creio que vocês já estão bem orientados com respeito a isso. Imediatamente a finalização, eu terei 1 minuto para fazer a avaliação e eu já lançarei a nota aqui no meu registro, tá? Já lançarei a nota e ela será divulgada quando eu enviar a nota da prova, né? Porque eu vou colocar em separado, em destacado, o valor da nota do trabalho somado ao valor, que no caso é uma nota só, que a prova vai ter, mas só que eu vou separar. Quando você receber o seu resultado pelo WhatsApp, você vai ver, né? O valor da prova, o valor total, digamos, 90, né? E aí ele é originário do tanto que foi do jogral e o tanto que foi da parte escrita dos exercícios. Estou me explicando bem? Estou me explicando bem, então eu vou deixar bem separadinho para os grupos saberem qual é a nota que se adquiriu pelo jogral e a nota, claro que aí cada um vai adquirir na sua prova escrita. Lembrando que a nota que for dada ao grupo, todos a terão, tá? Que vai ser geral. A única nota individual vai ser da parte escrita. Aí da parte escrita vai ser um pouquinho diferente. Tá bom? Vamos então. Nenhuma pergunta de momento, tá tudo esclarecido? Alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Se não tem nenhuma dúvida. Sim. Na verdade, não é uma dúvida. O Josevaldo é o nosso líder porque ele que vai fazer a introdução. Então, não sou eu. Perfeito. Do amarelo. Então, só corrigindo, ao invés da sua pessoa, do senhor, então passa o Josevaldo como líder. Perfeito. Isso, tá. Então, e deixa eu fazer aqui a troca. E nós fizemos de um jeito que os 4 participam, pastor. Excelente, excelente. É como já foi abordado, né? Fica como um mínimo de 3 ou podem ser todos participando ao mesmo tempo. Excelente, excelente. Então, na ordem, será o Grupo Verde, o que vai começar, em seguida o Grupo Azul e depois, por último, né, o Grupo Amarelo. A contagem de 3, sim, irmão Marcos, por favor. Uma pergunta. Os mormons vão tentar me convencer, me evangelizar. Eles vão ter o tempo deles para falar, depois que eles falarem, aí que eu vou refutar? Isto. Okay. Eles vão expor de uma forma bem sucinta, bem objetiva, bem direta, né? O credo, o que eles creem, com a visão que eles têm de Deus, etc, etc, etc. Aí o irmão vai ouvir atentamente. Depois que eles fizerem a abordagem deles, aí entra o irmão
refutando, entende? Então, tenham muito Perfeito. cuidado com o tempo que vocês tanto vão usar na exposição do credo, não é? Como também na refutação. Pode correr o risco de se tomar tempo demasiado, tanto para um lado como para o outro, mas eu acredito que vocês já se treinaram, já se simularam, né? Acredito que vai dar tudo certo. A contagem de 3, daremos início, tá? E eu já faço o cronômetro funcionar. Grupo Verde, Mormons. 1, 2, 3, começando. Quando faltar um minuto, eu levanto a minha Bíblia. Preste atenção. Quando eu levantar a minha Bíblia... Desculpe, deixa eu voltar então. Desculpe. Só deixa eu voltar então. Quando eu levantar a minha Bíblia quer dizer que falta um minuto para você concluir. Preste bastante atenção, tá? Fique observando tanto o movimento da apresentação como a minha pessoa. Quando eu levantar a Bíblia, você terá 60 segundos para fechar. E quando eu levantar a Bíblia pela segunda vez, tempo esgotado. Ou eu mesmo digo tempo esgotado. Entendido? Levantei a Bíblia uma vez, 1 minuto para finalizar. Levantei a Bíblia pela segunda vez e eu digo tempo esgotado. Aí não tem mais como prosseguir. Vamos lá? 1, 2, 3. Grupo Verde, adiante. Ok. Nós estamos aqui para falar sobre os Mormons, né? Eles são, na verdade, são uma seita, não são, na verdade, cristãos. Isso é muito importante a gente entender. A melhor entrada que eu vejo para que a gente vê, na verdade, para eles serem evangelizados é se mostrando amigo deles, tentando entrar né, de uma forma amistável. Eles, na verdade, eles têm um zelo de Deus, mas eles não têm entendimento, né, da palavra, não têm profundidade na palavra. Os Estados Unidos têm a maior concentração deles, eles são o número 1, o México é o número 2 e o Brasil é o número 3. Né? A maior concentração deles aqui nos Estados Unidos está em Utah, Salt Lake City principalmente, né? E eles têm muita distorção daquilo que realmente é a palavra do Senhor. Apesar deles eles se basearem na Bíblia, eles têm um outro livro, né, que eles usam, e também tem a Bíblia deles que é acrescentada de 3 livros ainda, né, que eles ainda acrescentam de uma forma diferente, né? E eles acreditam na salvação através de obras e tantas outras coisas que vão ser discorridas no decorrer da apresentação. Gente, né? Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente começar aqui na casa do irmão Marcos, tá? Querido Pai Celestial, agradecemos nesse momento pelo nosso irmão Marcos, nos recebemos aqui na sua casa, Senhor, para que esse momento possamos falar sobre Ti, sobre a sua graça e a sua glória, Senhor. Nos usa-nos, Senhor, usa-nos como sua ferramenta, Senhor. Mostra o seu poder entre nós. É isso que te pedimos e te agradecemos nesse momento. Amém. Sim. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite. Como vai? Meu nome é Elder Marcos. Prazer. E Prazer, todo meu. nós somos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu não sei se você já conhece a nossa igreja. Ainda não, pode apresentar, por favor. Então, meu querido, você, nesse momento, você é um seguidor de Deus? Sim, sou evangélico. Você é Eu evangélico? sigo, sim. Eu congrego numa igreja próximo da minha casa. Sim, sim. Nós gostaríamos de fazer um convite para você Pois não? participar num domingo, como nosso convidado, Então, a nossa igreja também é uma igreja cristã, tá? Só que a nossa igreja, ela, como existiram os profetas no Ocidente, nós acreditamos que nós temos um nosso profeta, foi Joseph Smith, tá? Que ele recebeu revelações do próprio Pai Celestial e de Jesus Cristo, tá?
ele teve essa visão ainda quando era jovem, quando tinha dúvida sobre a religião, qual religião ele deveria seguir, qual era a verdadeira religião que ele deveria seguir, tá? Nesse momento ele teve um encontro, teve uma revelação de Deus, e Deus se mostrou, e mais tarde ele veio a encontrar com um anjo Maroni, que o revelou as tábuas de ouro, onde revelavam o verdadeiro caminho que o cristão deveria seguir, tá? Porque hoje as igrejas, na época, Joseph percebeu que as igrejas estavam em apostasia, estavam paradas, elas não conseguiram interpretar qual era a palavra que Deus queria que eles seguissem. Então surgiu o nosso livro, tá? Nessa palavra é a verdadeira palavra de Jesus Cristo, que é o novo evangelho de Jesus, tá? E aqui diz sobre a salvação, que é um dos primeiros pontos, que é o mais importante, né? Que é o caminho que a gente deve seguir. Deve seguir, exatamente. E nós cremos que, através de suas obras aqui na Terra, das suas bondosas obras, você alcance uma eterna salvação. Entendeu? E o que mais nós podemos... Existem, além desse livro, nós temos outros mais 3 livros que usamos como base, tá? Para complementar a Bíblia. Nós usamos a Bíblia, temos a Bíblia. Uhum. Então, é a Bíblia, o livro dos Mormons, tem também a Pérola dos Grandes Valores e o livro da Doutrina e Convênios, tá? Nessas doutrinas, são passos que nós devemos seguir, são ordenanças que Deus nos deixou, tá? E que temos que seguir para que a gente alcance a salvação, tá? Porque nós fazemos um contrato onde nós temos que seguir, porque o diabo ele entra no nosso meio e a gente pode perder essa salvação assim, ó, no piscar de olhos. Exato. Nós acreditamos também no seguinte, não só na sua salvação, como na salvação também de seus ancestrais, pessoas da sua linhagem que já se foram, e nós podemos, através da sua salvação, batizar também essas pessoas que já se foram, entendeu? Então tem muitos benefícios, seria legal você vir para visitar. Para que você alcance um número elevado de bênçãos, tá? E esse batismo ele é feito através de um batismo vicário, tá? Onde um titular, uma pessoa responsável, vai apresentar o nome desse familiar e essa pessoa ela pode aceitar, mesmo morta, ela aceitando, ela vai se encontrar com a gente no milênio. E você tem alguma dúvida a respeito? Sim, eu gostaria de me apresentar, porque eu sou cristão já há 30 anos, então e a gente costuma, o cristão ele estuda a Bíblia, ele vive, ele está sempre na presença de Deus. Então, como vocês falaram sobre salvação, que é um livro de vocês, é o manual de vocês, né? Do profeta de vocês. Mas a Bíblia, ela diz o seguinte, lá em Efésios 2, 8 e 9, ela diz o seguinte, vocês são salvos pela graça, não por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de obras, porque vocês estavam me falando que tem que fazer obras para ter salvação. A Bíblia diz o contrário, que não precisa fazer obras nenhuma. Basta você crer em Jesus que você terá salvação. Então, eu assim, não me convence muito isso, porque a palavra de Deus ela é bem clara quanto a isso, e a palavra de Deus ela é viva, ela entra no nosso coração. Né? Vocês falaram de vocês como se vocês tivessem lido o manual. Quanto ao batismo, né? Vocês podem orar e batizar os mortos que eles serão salvos.
Mas a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15, 29, e o que dizer dos que batizam em favor dos mortos, se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, porque se batizam em favor dos que já morreram. Então, o que eu sugiro é o seguinte, ó, para que você lesse. Eu aceito ler o livro de vocês, receber o livro de vocês, mas eu gostaria que vocês recebessem a Bíblia e fosse ler pelo menos o Evangelho de João e o livro de Romanos. Aí, daqui a 30 dias, a gente voltaria a conversar e eu gostaria de visitar a igreja de vocês. Eu acho que os mormons também merecem ser salvos e conhecer a Jesus de verdade. Amém. Obrigado. Perfeito. Faltou 20 segundos para terminar. Parabéns, irmão Marcos. Grupo Verde, parabéns. Pode Olha, falar. apertadinho, mas conseguiram. Parabéns. Muito bem usado o tempo. Parabéns, irmão Marcos Tavares. Tem uma linda eloquência. Né? Irmão Robert, parabéns também ao Marcos. Marcos me convenceu. Eu tenho que ter essa visita desse grupo de mormons aqui na minha casa, porque vocês conseguiram me convencer. Muito bom, parabéns a vocês. Já tenho aqui a avaliação da nota que estarei fazendo conhecida depois que houver, claro, a conclusão da Por isso essa vestida prova que veio com escrita. plaquinha e tudo. Perfeito, perfeito. Vamos ao grupo azul. Grupo azul, por favor, se prepare já. Grupo azul. Pastor, todos me Testemunhas ouvem? de Jeová. Orsino, Sarielice, Sinésio, William e Pastor Elias. Líder Pastor Elias. Então, pastor... Todos estão me ouvindo? Porque como eu estou no celular, eu não estou sabendo se está aberto ou não. Perfeito, estamos todos lhe ouvindo em alto e perfeito som. Maravilha, Padrão. Se Pastor Elias, com esse equipamento, não se fizer ouvir, papai do céu, temos que tomar um foguete para Vênus. Olha só, vai ser feito eu, a Sadelice e o Caetano, e nós vamos estar dando início agora. Perfeito. A contagem de 3, eu vou dar a ordem para começar, por gentileza. 1, 2, 3, Grupo Azul, comecem. Boa noite. Preparamos um debate a respeito do testemunho de Jeová e o cristão. Sarielice e o pastor Elias estará apresentando a vocês a respeito. Bom dia! Eu sei que você deve estar bastante ocupado com os afazeres da casa, mas você teria 5 minutinhos? Vai ser bem rápido. Claro! Você sabe quem é Jeová? Essa conversa acho que vai durar mais do que 5 minutos, hein? Vamos entrar para tomar uma água? Ah, ok. Você é testemunha de Jeová? Sim, eu vim para falar de Jeová. Você veio falar que ele é Deus, certo? Isso mesmo. Você é testemunha de Jeová, tem certeza? Porque o testemunho de Jeová está evangelizando? Sim, não estou entendendo por que eu espanto. Ué, você nunca leu? Olha só, o líder do movimento de vocês, Frederick Franks, disse que em 1989 que o evangelho cessaria naquela época, desse século. Então é uma grande contradição você estar aqui tentando me evangelizar, já que segundo um dos seus líderes, o evangelho terminaria neste século. E você é cristão, acertei? Vocês acreditam então que quem morrer sem reconhecer Jesus como seu único salvador vai para o inferno, certo? Olha, a gente acredita na Bíblia, e é o que a Bíblia diz. Eu moro do lado de uma igreja evangélica há mais de 10 anos. Eu vejo os membros entrando e saindo todos os dias, diversas vezes ao dia, para ensaios, orações, cultos. E eles me veem também. Mas até hoje, ninguém, dentro desses 10 anos, absolutamente ninguém chegou para falar para mim desse Jesus que vocês acreditam. Ninguém tentou me evangelizar. Agora me fala, como que vocês acreditam que eu estou caminhando para o inferno e tem coragem de ficar aí de braços cruzados? Porque, segundo o que vocês acreditam, é para lá que eu estou indo. Mas nós sabemos bem que o inferno não existe, ele é apenas um lugar de sepultura.
Olha só, você está certíssima quando você diz que eles não te evangelizaram. Porque em Marcos 16 diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, todas as vezes que algum dos meus irmãos tiveram a chance de te evangelizar e não te evangelizaram, eles deixaram de cumprir esse mandamento. E realmente erraram. Mas pela imensa graça e misericórdia do nosso Deus, os nossos olhos estão abertos. E hoje nós estamos aqui. E o Espírito Santo pode nos revelar todos os nossos erros e nos direcionar a fazer a coisa certa. Mas você me intrigou agora, porque eu escutei você dizer que o inferno não existe. Como assim? Não existe. O inferno é incompatível com o amor de Deus. Ou o inferno existe e Deus não é bom, ou Deus é bom e o inferno não existe. A ideia de que a alma vai para o inferno é um absurdo. A alma é inexistente depois que morremos. Depois que morremos, nós simplesmente deixamos de existir. Deixa eu te responder sobre isso. Essas férias são baseadas no quê? Nós nos baseamos única e exclusivamente na Bíblia. Olha só, na verdade, você acredita que a Bíblia foi criada pelos seus líderes religiosos. Esse material que você estuda e é ensinado para você, testemunho de Jeová, nada mais é do que uma deturpação da verdadeira Bíblia. Você sabe como surgiu esse movimento? Quando Charles Russell, que cresceu dentro de uma igreja evangélica tradicional, começou a se incomodar com alguns dos ensinamentos da Bíblia, como a existência do inferno, a condenação eterna. Ele, aos 18 anos, na sua rebeldia como um jovem, formou um grupo de estudo e futuramente se denominou como um pastor. Então, veja bem, se hoje um adolescente da igreja ficasse revoltado com alguns mandamentos bíblicos, como, por exemplo, pregamos, não vos embriagueis, e ele usasse essa palavra bíblica para justificar, olha, Jesus, o primeiro milagre foi transformar água em vinho. Então, várias pessoas, principalmente os da mesma idade, apoiariam essa ideia. Mas, independente de quem apoia ou não, não deixaria de ser uma heresia criada pela pessoa que está revoltada, simplesmente, por não aceitar as verdades da Bíblia. Assim como foi com Charles Russell, no primeiro líder do seu movimento que você segue. O inferno existe, e ao contrário do que você pensa, que é um lugar de sepultura, é bem pior que isso. É um lugar de tormenta eterna. Quem for para lá passará a eternidade sendo conscientemente atormentado da pior forma possível. E eu teria vários versículos para te mostrar, mas como nós não temos muito tempo, eu vou te mostrar somente 2. Olha só, a Bíblia diz assim, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e arde em enxofre, onde já havia sido lançado as bestas de um falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite. Isso está em Apocalipse 20:10. Talvez você nunca leu porque você só lê o que o líder manda. Você só lê as revistas. Olha só. Outro versículo diz assim, assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. Eles serão e lançarão aqueles na fornalha de fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso está no livro de Marcos. 13, Mateus 13:49. Então, olha só, o inferno existe, minha irmã, e como você falou que é para lá que você está caminhando, mas agora você está ouvindo a verdade, não endureça o seu coração. Acredite, há uma Bíblia que fala a verdade. Eu não estou endurecendo o meu coração. Eu estou pregando a verdade a você. E eu aprendi que todos aqueles que acreditam que Jesus ressuscitou fisicamente e que ele é Deus, estão pregando heresia e estão sendo inspirados pelo próprio diabo. Jesus não é Deus, ele é filho de Deus somente. E ele tem sim características divinas, mas definitivamente ele não ressuscitou dos mortos. E ele não morreu numa cruz de braços abertos. Ele morreu numa estaca de madeira, só isso. E nós estudamos nossa Bíblia exatamente porque a Bíblia de vocês está cheia de mentiras e doutrinas criadas pelas igrejas. Sabe, minha querida, o que mais me impressiona é que tudo que você não acredita na Bíblia Sagrada, que não foi alterada, e com um simples Google, com uma simples pesquisa, você constata todas as provas existentes, científicas da Bíblia, comprovando a sua autenticidade. Mas você acredita nos livros criados por alguém que não concordou com a Bíblia e resolveu criar a sua própria versão. Sabe o que Russell fala? É isso uma declaração dele, não minha. Você já deve ter lido no livro que vocês leem aí de estudos das Escrituras. Ele declarou que se alguém se desse a leitura da Bíblia sem a ajuda do seu livro, no final de 2 anos estaria andando em trevas. Mas se alguém lesse a Bíblia somente pelas referências indicadas nesse livro dele, dentro de 2 anos estaria andando em luz. Isso não é um alerta para você suficiente? Nas próprias revistas que você estuda, fala sobre examinar as Escrituras, e você questiona o que a Bíblia fala que não é suficiente, mas a Bíblia diz, olha só, em 2 Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir, para
instruir em justiça. Isso está em 2 Timóteo. A Bíblia é suficiente. Nenhum outro livro é necessário para validar a Bíblia. Mas você não lê. Se souberem que você está lendo esse livro, você vai ser até desassociado dos TJ. A ponto que você não pode sequer falar com os membros de outras famílias, de outras pessoas, não pode estar numa festa. Imagina, você segue um Jesus que era festeiro, que estava em festa de casamento, e você não pode participar dessas coisas. Você não acha que tem coisa errada? Isso não prova que você está certo e eu estou errada. Eles só querem nos proteger dos ensinamentos errados. Olha só, deixa eu abrir os seus olhos. O seu primeiro líder disse que Jesus voltaria em 1874 e ele não voltou. Depois ele afirmou que isso era invisível, porque ficou muito fácil falar que a volta de Jesus foi invisível, não tinha como provar nada. Depois ele disse que aconteceria o Armagedon em 1914. Não aconteceu, e aí mudaram para 1915. Não aconteceu. Ele morreu e nada aconteceu. Seu líder profetiza que vai acontecer, documenta e não acontece. O que é chamado na Bíblia? Em Deuteronômio diz que quando um profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, não foi no nome do Senhor que ele falou, ele é um falso profeta. O segundo líder disse que Jesus voltaria em 1925. Também não aconteceu. O seu terceiro líder disse que viria a acontecer em 1975. Também não aconteceu. O quarto líder disse que a pregação ia encerrar em 89, como nós já dissemos, e não aconteceu. Nada do que falaram se cumpriu, porque eram falsos profetas. E hoje você acredita que a sua salvação vai vir por obras? O que você vai e que você vai para o paraíso, isso não vai acontecer. Mas se você não deixar esse orgulho tomar conta de você, se você deixar Jesus entrar no seu coração, você vai conhecê-lo verdadeiramente e vai ser salva. E quando ele voltar, você não será uma volta invisível. Nossa, eu não sabia de tudo isso, mas eu tenho que ir embora agora e eu vou pensar um pouco sobre o que nós conversamos. Pensa bem e começa a ler a palavra do Senhor. Pronto. Excelente, excelente. Curiosamente, ficou 20 segundos atrás. Parabéns, Grupo Azul. Vocês ficaram 20 segundinhos atrás. Muito boa a abordagem. Parabéns, pastor Elias. Muito boa a sua exposição. Gostei demais. Estou pensando seriamente, quando nós chegarmos lá no bacharel em teologia, caso o senhor nos permita, eu gostaria de ouvir o pastor lecionar seitas e heresias para a gente. Vou ficar sentadinho pelo menos uma aula e quero ouvir o pastor Elias. Muito boa. Parabéns, de coração. Muito boa, irmã Sarielice, muito bem, uma boa desenvoltura, muito descontraída e muito segura. Parabéns, irmã Sarielice, todos, minhas sinceras congratulações, né? Todos os grupos, pelo menos até agora, o verde e o azul, estão num páreo duro, né? E agora vamos ao grupo amarelo. Esse grupo promete, né? Com o nosso bispo, né? Ou Frei, eu estou tendo dificuldade de identificar ali na pessoa do pastor Jurandir, se é bispo, se é Frei, se é sacristão, eu sei que é um sacerdote católico, tá ali, e daqui a pouquinho já vamos então ouvir o líder do grupo amarelo, nosso irmão Josevaldo. Acredito que o Josevaldo já vai estar, já imediatamente que a gente der a contagem de 3 para começar. Como já sabem, pelo menos tem que ter 3 elementos participando, mas isso não impede que todos os 4 também estejam participando. Perfeito? Deixa que eu resetar o meu cronômetro. Isto. A contagem de 3, por favor, o grupo amarelo inicia. 1, 2, 3, adiante. No nosso jogral hoje, iremos representar 2 católicos evangelizando, 2 evangélicos na hora do almoço. Acompanhe o desenrolar dessa conversa. Pastor Zé, olha aí, Valderistão, senta aqui com a gente. Mas já vou dizendo, hein? Nós somos católicos de berço, de família. A nossa religião é católica, ok? Cremos sim que Jesus é o Filho de Deus, que deu o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro é o fundador da nossa igreja, com o prosseguimento dos papas até o dia de hoje. Somos uma igreja verdadeira, e não como a de vocês, que é criada em cartório. E também, para vocês saberem, Jesus está presente e vivo na nossa Eucaristia. Quando a gente come a carne e o sangue dele na Eucaristia, que é o pão e o vinho de vocês, nós comemos de fato a carne e bebemos o sangue de Jesus. Também, nós pedimos
perdão pelos nossos pecados para o Santo Padre pelo menos uma vez por semana, para que a gente possa ficar bem tranquilo, sabendo que nós vamos para o céu. Se por um acaso falhar, nós também podemos rezar para a Santa Virgem Maria, Mãe de Jesus, que roga por nós também lá nos céus. E também nós pagamos os nossos pecados com penitências, nós damos esmolas aos pobres, enfim, nós também somos salvos como vocês. Ó, não querendo deixar esse saboroso almoço que a gente está tendo um pouco indigesto, embora percebendo um tom bastante questionável na introdução por parte do nosso amigo baiano, eu entendo que não há nada comparável à tradição e à herança familiar. Mas ouvindo as suas ardorosas palavras com relação à sua religião, me veio um questionamento apenas. Como que vocês podem afirmar a sua certeza da salvação? Olha, a nossa salvação ela está na confiança em Maria, porque ela é a nossa intercessora, junto a Cristo, e também se tornou mãe de todos, após a morte de Cristo, conforme está escrito em João 19, 26 e 27, que diz o seguinte: vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Gostaria também de falar para vocês o nosso credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meu amigo Evaldo, palavras de Jesus também, já que você citou a Bíblia, João capítulo 5, versículo 24, diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ainda o apóstolo Paulo, que vocês tão bem conhecem, disse em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, versículo 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu entendo com isso que não é o credo, a estrutura organizacional de uma igreja, ou as obras que me dão a certeza da salvação, mas sim o reconhecimento de Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Mas a verdade é que eu gosto muito de você, ó. Você é um bom trabalhador, um bom amigo, um bom companheiro, e estar almoçando com você está sendo muito bom. Mas eu queria te fazer uma pergunta. E pensando um pouquinho mais até. Tão substanciosa quanto essa feijoada que a gente está comendo, foi a resposta que você me deu. Me perdoe, eu não quero ser grosseiro, mas eu vou ser sincero. Você não pode afirmar sua salvação baseado em tudo isso que você me disse. Me permitam fazer uma outra pergunta, então, nobres amigos. Reconhecendo que eu conheço muito pouco da igreja de vocês, vocês estão tentando nos ensinar, a quem vocês intercedem em suas súplicas? Peraí, Valdo, peraí. Pastor, o senhor é crente, o senhor não sabe? Maria, mãe de Jesus, ela intercede por nós e nós rogamos a ela. Meus amigos, nós temos uma diferença na quantidade de livros que nós temos na nossa Bíblia. A nossa tem os livros a menos, a de vocês tem uns a mais, então acho que vocês leem menos do que nós. Mas vamos pensar que existem coisas em comuns, entre elas uma carta paulina que foi escrita a 1 Timóteo, que fica no Novo Testamento. E no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ou seja, aqueles que não conhecem Deus por meio de um só mediador, não conhecem a Deus. Não poderíamos nos alegrar do fato de existir um só Deus se não existisse também um só mediador para realizar o assunto da nossa salvação. Então, esse mediador Jesus, ele exclui todos os outros mediadores.
tantos os santos, os anjos criados pelos papistas, a fim de apaziguar os seus deuses superiores. É só Que em Jesus. assunto emocionante. Que assunto emocionante para o almoço. Mas ainda há tempo. Por favor, Jura, me explique o fundamento Pedro da sua igreja. Explicar, não sei, né? Vocês são crentes, vocês sabem mais a Bíblia do que a gente, mas você sabe que foi o próprio Jesus que disse que a nossa igreja foi fundada por Pedro. Afirmo que a visão de vocês está errada. Ou ainda melhor, vocês estão corretos no texto, mas equivocados na interpretação. No texto de Mateus 16:18 diz: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As palavras de Jesus aludindo ao seu nome é que significa pedra. Quando nosso Senhor disse essas palavras, ele apontava para si mesmo, da mesma forma quando ele disse: Destrua esse santuário, em João capítulo 2, versículo 19, significando o corpo do seu templo. Jura e Evaldo, com todo respeito digo, o certo é que Jesus é citado na Escritura como o único fundamento da igreja, não Pedro. E isso é que os apóstolos evangelistas estabeleceram em sua pregação. Ainda mais, por estabelecer isso, os nomes dos 12 apóstolos, e não somente o de Pedro, foi igualmente inscrito nos 12 alicerces da cidade de Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, diz o seguinte: A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esse almoço está saboroso demais, mas a gente vai ter que voltar para o nosso trabalho. Nosso tempo está acabando. Mas se vocês me permitirem, Jura e Evaldo, eu queria continuar essa conversa. Eu podia continuar essa conversa uma outra hora. Eu queria deixar com vocês pelo menos 4 perguntas para a gente ter um início na próxima conversa. Vocês concordam com isso? Sim. Pode falar. Então, a nossa igreja, como foi dito no começo da nossa conversa, pastor, irmão Jura, foi registrada no cartório. Então, qual a primeira igreja que pôs o céu em liquidação através das indulgências? Segunda pergunta. Como que nós afirmamos que somos filhos de Deus? Quando a gente observa João, capítulo 1, versículo 12. Terceiro, que eu creio que vai dar mais um almoço. Nos digam a diferença entre adoração e idolatria. E se quiserem, pode usar o Salmo 115 para ter uma referência. Quarto lugar. Vocês dizem que nós somos divididos como religião. Concordam? Isso. Que há muitas igrejas, que há muitos pastores. Então, me expliquem só isso. A Igreja Católica é uma comunhão de 24 igrejas, sendo uma ocidental e 23 orientais. No Brasil, eu cito como exemplo a Igreja Católica Romana, a Ortodoxa e a Renovação Carismática Católica. Então, se nós nos convertemos, a quem nós devemos, em qual dessas igrejas nós devemos ser membros? É um bom assunto para a próxima conversa. Evaldo. Vamos precisar chamar o nosso padre lá e vamos passar na igreja do... Vamos falar com ele. Isso, porque está difícil, hein? Com certeza. E um bom retorno de trabalho, meus amigos. Até a próxima conversa. Vocês também. Uau! Páreo duro, gente. Os 3 grupos foram simplesmente fantásticos. O grupo amarelo faltou 15 segundos para terminar, né? 9 minutos e 45. Parabéns. Estão todos os 3 grupos excelentes, né? Muito difícil, mas embora eu estou aqui já, eu vou ter que assistir o vídeo. Só tá difícil para dar a avaliação final agora. Eu vou ter que assistir o vídeo 1 ou 2 vezes, mas parabéns, muito boas as abordagens. Pastor Jurandir realmente conseguiu nos convencer que é um sacerdote católico. Muito bom, fantástico, fantástico. Muito boa também a abordagem do Josevaldo, né? Muito desinibido, muito aberto, né? Pastor Maurício nem se fala, né? Já é veterano. Todos vocês foram fantásticos, parabéns, muito bom mesmo. Perfeito, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar a gravação, porque só gravei exatamente a parte do jogral e a parte da prova, claro, não faz sentido estarmos gravando. Então eu vou estar parando agora
a gravação, porque só vai sair no grupo, tá? A gravação do Jogral. 1, 2.